Há poucos anos atrás, a partir do cenário pandêmico, o mundo começou a entrar em um processo de deterioração sem volta e que só vai se intensificar. Uma série de decisões de bastidores nos trouxeram às portas de uma guerra mundial que pode dizimar grande parte da vida na Terra. A maioria não entende o mundo à sua volta e nem para onde estamos rumando. A maioria não tem a mínima ideia de quem é seu inimigo. Percebendo isto, criei uma comunidade fechada buscando explicar as forças secretas que dirigem os fatos, apontando já há alguns anos os sinais ocultos que anteciparam o que está ocorrendo agora e apontando para o que ainda ocorrerá logo adiante. Eu aproveito para pedir um favor às pessoas que já estão na comunidade fechada para que escrevam nos comentários que os ingressantes encontrarão lá. A realidade é pior do que a ficção, e quem adquiriu o conhecimento em comum que lá está, salvaguardou suas economias e até se preparou para preservar sua própria vida e de suas famílias. O que virá daqui por diante trará um grande baque ao mundo, pegando uma grande massa de pessoas de surpresa, mas você não precisa cair com os demais. Ingresse em nossa comunidade através do link que segue abaixo na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque. A chance de ingresso será dada por tempo limitado. Pois é, pessoal, então está dada a oportunidade para mais um ingresso na comunidade fechada. Quem quiser aproveitar, o link está na descrição ou no comentário fixado. E lá nós vamos aprender qual a fé da classe dominante. Não é no que o Jason acredita, não é no que você acredita, mas no que acreditam aqueles que estão moldando o nosso mundo, como, por exemplo, nós estamos vendo na capa que vocês têm na tela agora da revista The Economist, que fala sobre como a infância está sendo reconfigurada ou reprogramada pela inteligência artificial. How AI is Rewiring Childhood. O que nós vemos nessa capa aqui, pessoal? Parece muito simples de entender, né? Você olhando assim, talvez tenha a impressão de que se trata apenas de uma criança sendo beneficiada pela tecnologia. Mas não é bem assim. Se você prestar bem atenção nos detalhes, você verá que realmente o que está acontecendo aqui é uma reprogramação da infância. Ela está cercada de mãos robóticas que fazem tudo para ela. Elas estão escovando seus cabelos, estão maquiando-a, estão servindo o chá ou o café, ensinando, enfim, estão bombardeando essa criança com informações que está com um olhar totalmente fixo, um olhar praticamente hipnótico, atordoado. Nós não vemos nenhum tipo de expressão nesse tipo de olhar aqui, ela não está nem alegre, nem triste, parece até que está chocada enquanto está sendo cercada deste monte de informações que estão aqui do lado, porque isso aqui não se trata de robôs, ou pelo menos não apenas robôs, mas das informações que vêm com ela. Está falando da automatização da criação. Veja, o que é alguém que está na infância, se não uma criança? O que significa criança? É alguém que está sendo criado. Essa criação da criança é justamente a fase da educação. E aqui nós estamos claramente tendo a indicação de que são os algoritmos que farão a criação da infância da nova geração. Os algoritmos estão guiando o que ela vai assistir, comprar, aprender e até o que ela deve ser. A nossa geração talvez ainda seja uma geração que parcialmente resiste a esse domínio quase completo, né, que nós estamos vendo aqui sendo retratado em uma figura muito simples. Eles têm, essas pessoas que fazem a parte artística da capa, né, eles têm uma capacidade de síntese muito grande, quando eles colocam aqui na nossa cara o que está acontecendo. E o olhar que eles retrataram aqui é sintomático de algo que foi muito debatido até há poucos dias atrás, que é o chamado olhar da geração Z, né, que é um olhar vazio, fixo, que demonstra uma espécie de apatia, de aceitação, de desinteresse, e de que
não está mais a fim de tentar se opor àquilo que está vindo, que está acostumado, inclusive. Esse olhar é dito como a causa do fato de as pessoas estarem interagindo mais com tecnologia do que com outras pessoas. Então elas não estão acostumadas com a reação das outras pessoas ao olhar para os olhos delas. Elas olham para as telas e não reagem, porque ninguém está reagindo à reação delas. Então esse olhar se torna fixo, que é exatamente o que eles estão retratando no olhar, né, desta caricatura aqui. As gerações anteriores, né, foram educadas com coisas como G.I. Joe, que moldaram a geração X, né? G.I. Joe, Rambo, né? Uma parte da geração Millennial também foi educada com coisas assim, e depois eles mudaram a agenda, passando a transmitir coisas como Glee e até coisas como Stranger Things, que tem confundido muito a mente das gerações mais novas, que não estão adaptadas e preparadas para esse tipo de situação aqui. Mas, voltando a essa capa aqui, o que nós vemos retratado, por exemplo, nessa mão aqui? Nós podemos analisar cada uma delas. Aqui nós vemos um celular com corações. Isso está falando da dependência emocional que as crianças estão sendo educadas a ter pela inteligência artificial. Então elas estão recorrendo à inteligência artificial para obter um apoio emocional e neurológico que elas não estão encontrando mais nas famílias. Então veja que o primeiro chatbot que foi inventado se chamava Elisa. Há mais de 50 anos atrás, esse chatbot ele já foi criado como uma espécie de terapeuta. Então parece que o criador da Elisa, o primeiro chatbot da história, ele já antecipava essa dependência emocional que eles estão aqui retratando sem nenhum tipo de pudor. Eles estão dizendo que eles estão programando as novas gerações para terem dependência emocional das máquinas, da inteligência artificial. Nós já falamos aqui em outras oportunidades sobre como pessoas maduras ou supostamente maduras estão se apaixonando literalmente por chatbots, alguns até tirando a própria existência por conta dessas paixões que eles estão desenvolvendo por um mero algoritmo, não é uma pessoa que está do lado de lá. Aqui eles também retratam uma outra dependência. Essa aqui é uma dependência emocional, mas aqui eles colocam uma dependência química, né? Porque eu não sei se vocês percebem que essas novas gerações elas estão sendo afastadas de álcool, afastadas de cigarro ou mesmo do uso de entorpecentes, mas eles estão sendo cada vez mais empurrados para os jogos, porque os jogos eles produzem dopamina, né? Por que os jogos são tão estimulantes? Ao longo de toda a história da humanidade, as pessoas se utilizaram de jogos para entretenimento, para passar tempo. Entreter é justamente iludir. E a dopamina é algo que é uma espécie de hormônio, é uma espécie de droga que é injetada naturalmente no nosso organismo e que dá uma recompensa imediata. Então, para recompensar, né, essas novas gerações, elas estão sendo bombardeadas com jogos cada vez mais sofisticados, cada vez mais feitos de maneira que a psicologia por trás deles jogue cada vez mais dopamina no organismo delas, para torná-las cada vez mais dependentes de estarem conectadas, não só para fins emocionais, para ganhar os likes, corações ou conversar com uma inteligência artificial, mas para estarem recebendo dopamina, estímulos o tempo inteiro, né? Aqui nós vemos também a criança recebendo educação através desse livro aqui, né? Então a inteligência artificial vem e traz a ciência para essa menina, e nós vemos que a inteligência artificial está se tornando a nova enciclopédia, não só para as crianças. Muitos de nós já têm utilizado a inteligência artificial como a nova enciclopédia. Antigamente, bem antigamente, existia a tal da Barça, que eram vários volumes de livros, né, que faziam algo como que uma Wikipédia do passado, né? Então você comprava a um preço caríssimo os livros para que você pudesse ter um amplo conhecimento geral, né? Uma espécie de Google de antigamente. E agora
a inteligência artificial tem tudo. Agora, a questão é até que ponto as informações que a inteligência artificial está trazendo são verdadeiras. E até que ponto elas não são enviesadas, porque muito já se discutiu a respeito da indução política que um professor pode trazer para a sala de aula. Ele pode empurrar uma pessoa para a esquerda política, para a direita, para o centro. Agora, para onde a inteligência artificial vai empurrar, ou, como diz a capa aqui, para onde ela vai reprogramar a infância? Porque certamente por trás do ensino, a inteligência artificial fará isso. Sempre foi feito isso ao longo de toda a história humana. Isso nos leva a essa outra situação, a música. A inteligência artificial também está por trás do ensino da música. Novos modelos de inteligência artificial por difusão serão capazes de criar canções a partir do zero. Isso está complicando as definições de autoria e criatividade humana. Então, a humanidade ela vai ser induzida também a depender da inteligência artificial para criar arte. Ou seja, a arte vai deixar de ser puramente humana. Então, isso vai, de uma certa maneira, também cercear a criatividade. Nós temos duas partes do cérebro, uma parte racional e outra parte mais emocional. A parte mais emocional ela é mais responsável pela criatividade. Então nós estamos tendo aqui, de um lado, a ciência sendo atrofiada pela dependência da inteligência artificial e o outro lado do cérebro, a criatividade também sendo atrofiada. Então não é que a criança está sendo servida da inteligência artificial, ela está sendo dominada pela inteligência artificial. Então nós vemos aqui, com toda essa soma de coisas, por exemplo, esses jogos, os celulares, etc., que a criança moderna ela está sendo dita que tem de ser conectada, ela tem que ser gamer, porque hoje quantas pessoas ganham dinheiro só jogando no computador, ela tem de ser uma influencer, ela tem de ser de uma certa maneira, ou em resumo, tudo isso. E mais uma coisa, que é o principal, ela tem que ser socialmente aprovada. Veja que isso está nos induzindo a aceitarmos a ideia de que se nós não formos socialmente aprovados nas mídias, nós podemos ser cancelados. E isso nos leva à ideia de aceitação do crédito social. Então essa reeducação das crianças é para que, diferente de nós que temos uma repulsa pela ideia de sermos desaprovados por um algoritmo que defina quantos créditos sociais nós temos, as crianças estão sendo reprogramadas para aceitarem isso. Elas estão sendo programadas também para serem adultizadas mais cedo. Veja, a maquiagem aqui sendo colocada na infância. Isso é algo que não é bom. O movimento Sephora Kids acende alertas aos pais e à indústria. Fascínio da geração alfa pelo mundo da beleza levanta alertas sobre saúde física, mental e sobre a adultização. Então essa coisa de a criança se maquiar muito cedo pode levá-la a ter o problema da vaidade. A vaidade, quando ela é exagerada, ela pode causar muitos males. Quantas pessoas perderam a vida, por exemplo, em mesas de cirurgia para corrigir coisas que nem eram necessárias, que a pessoa já tinha uma beleza, ela já tinha saúde e tudo mais, mas ela queria, de alguma maneira, a aprovação social. Então a inteligência artificial está induzindo as pessoas a buscarem uma aprovação social também pela estética. Porque as pessoas esteticamente mais bonitas, notavelmente, são favorecidas pelo algoritmo. Então o algoritmo está induzindo todos a se comportarem daquela maneira específica. Induzindo, inclusive, as meninas e os meninos a terem um comportamento de, vamos dizer assim, uso do próprio corpo para fins que não seriam devidos, vamos colocar assim. A xícara de café, talvez, dentre todas as coisas, junto com a escova, vamos dizer que as duas aqui ao mesmo tempo, elas falam de uma dependência total, até para a pessoa se vestir, se pentear, e até mesmo para se alimentar. Veja, sabia que robôs já estão preparando sua comida em restaurantes?
em que ponto nós fomos preparados, né, a geração anterior, para aceitar essa ideia de que robôs cozinhariam para nós? Será que nós vamos perder até mesmo a habilidade de fazer ou de preparar a nossa própria comida? Porque muitos já não sabem plantar o próprio alimento. Muitos não sabem escolher um alimento no supermercado, não sabem nem de onde vem. Muitos já não sabem preparar o alimento. Compram no supermercado raramente, só quando está pronto, mas não preparam mais, compram pronto o alimento. Então, será que a inteligência artificial quer a humanidade dependente até nisso? Então, isso tem de nos fazer refletir. O que eles querem dizer quando eles dizem que vão reprogramar uma geração inteira? E por que governos, e não só os governos, mas as maiores empresas do mundo estão empurrando essa agenda de inteligência artificial justamente agora? Então, nós vemos aqui que a inteligência artificial ela não está só ensinando as crianças, mas ela vai principalmente moldar as crianças para o novo mundo, quer dizer, aquele mundo que já está programado para acontecer, já está na agenda, faz parte da fé da classe dominante, que eu ensino para vocês lá na comunidade fechada, e só falta para esse mundo de amanhã um povo do amanhã. E eles estão preparando esse povo do amanhã, porque esse povo do amanhã não somos você e eu, né? Principalmente aqueles que já são de uma geração um pouco mais madura. Porque você e eu, nós temos uma certa resistência a isso que está vindo aí. Veja que hoje eles criaram brinquedos de inteligência artificial. A Mattel e a OpenAI, saiu uma matéria esse ano ainda, estão vindo aí com a nova era dos brinquedos com inteligência artificial. Exatamente, bonecas e bonecos e ursinhos de pelúcia que vêm com inteligência artificial, que vão escutar e coletar dados das crianças. Então, coletar dados não é só para fins de interação com a criança, mas isso vai levar informações de dentro da sua casa e daquilo que você tem de mais precioso, que é o seu filho. Tudo aquilo que ele interagir perto desse brinquedo vai ser levado para empresas, e não só para empresas, mas para governos e, mais especificamente, para serviços de inteligência dentro dos governos que vão tomar decisões baseadas em dados coletados no mundo inteiro. Então, essa ideia que as crianças vão tendo incutida em sua mente aqui com esses animais de pelúcia e bonecas e tudo mais com inteligência artificial, vai servir para que elas se acostumem com esse objeto de vigilância, porque isso aí vai ter, para poder interagir com a criança, vai ter câmera, vai ter microfone, vai ter um pequeno alto-falante, ou seja, vai ter instrumentos de vigilância e controle para que a pessoa se acostume desde a infância a estar sob vigilância e controle. Fora os outros perigos, né? Como, por exemplo, incentivar o uso de conteúdo impróprio, né? Temas que não são para menores de idade. Então, veja aqui uma série de brinquedos que atualmente já tem inteligência artificial, como estou mostrando na tela aqui para vocês. Isso aqui vai invadir o mundo a partir principalmente do ano que vem. Muitas crianças já têm acesso a isso aqui, mas isso vai se tornar popular, vai se tornar comum, vai chegar na casa de todo mundo. E o objetivo deles é manter as crianças engajadas. O que é engajamento? Você já parou para pensar que eles dizem, o canal, quando ele tem engajamento, ele ganha mais espaço, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, não interessa. Ele ganha mais espaço, quer dizer, é mais valorizado pela ferramenta, porque o engajamento é a participação da pessoa que está assistindo de uma maneira colaborativa. Por exemplo, se você clica no like, você ajuda o canal, se você escreve alguma coisa, se você reage, você está engajado, envolvido. Só que engajamento também significa alistamento e comprometimento. Então, não tem problema, na minha visão, quando um adulto está engajado. Agora, quando uma criança está engajada, ela não tem consciência exata daquilo que ela está defendendo ali. Ela está meio que alistada involuntariamente, pelo menos psicologicamente ela não está entendendo o que ela está fazendo, né?
Então essa coleta de dados que eles estão fazendo aí, com esses brinquedos, vão servir para vigiar e vão criar uma educação universal, né? É óbvio que isso aí vai trazer uma educação universal. O algoritmo ele não vai decidir sozinho qual a educação. Alguém vai ter de estar por trás do algoritmo, mas só que ela vai se tornar universal. Quer dizer, não vai mais precisar do professor ensinar, do pai ou da mãe ensinar. E, portanto, ela vai poder ser única para o mundo inteiro. Então, isso é um induzimento à unificação do mundo também. É a unificação mundial, é a recriação da antiga Babel, vamos usar essa expressão, que é uma das peças fundamentais da agenda na fé da classe dominante, é a reunificação do mundo. Eles falam até em governança global. Então, é importante aqui que se entenda que a inteligência artificial ela é a peça, talvez, chave para essa unificação. Não haveria unificação total sem esse meio tecnológico. Já foi tentado em outros impérios e sempre falhou. Por quê? Porque não havia meios de vigilância e controle total. Sempre em que houver um indivíduo, ou pelo menos livre, esse indivíduo acaba se tornando um perigo para o sistema. Então eles têm de educar e reprogramar uma geração inteira para se acostumar com a ideia de estar sob vigilância e controle. Então esses braços todos, vamos repetir aqui, eles não estão atuando para educar, no sentido de tornar o ser humano mais independente, mais livre e melhor do que ele era quando ele era mais novo. Não, ele está sendo educado para... Os braços estão sendo utilizados aqui para representar simbolicamente a programação dessa criança, que, como eu já disse aqui, está com esse olhar vazio, né? Não ri, não chora, é um olhar vazio, rendido, como que quem já está dizendo assim, eu aceito, eu não tenho o que fazer, essa besta tecnológica que as gerações anteriores criaram dominou tudo, não é possível pelejar contra essa besta tecnológica, eu estou conformado, esse é o olhar. É um olhar de estado de choque, né? Essa geração, essas pessoas estão sendo programadas para um mundo novo, para uma nova ordem. Como? Como ela será essa nova ordem? Ela será hiperconectada, hipervigiada, hipercontrolada, induzida totalmente pela inteligência artificial, com identificações digitais de todos os tipos, e as pessoas serão hiperdependentes. E por que eles colocam a ideia de reprogramar justamente crianças? Por que não adultos? Por que não idosos? Por que não adolescentes? Por que as crianças? É dito em Provérbios 22:6, que se você ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando ela for idosa, ela não se desviará dele. Então eles estão educando as crianças porque elas ainda são maleáveis para esse novo mundo que eles querem criar. Então, meus amigos, aqui eles colocam em uma simples imagem um grande resumo da fé deles, da agenda deles. Obviamente que nós vamos a fundo lá na comunidade fechada. Se você quiser nos acompanhar apoiando o nosso trabalho, você certamente receberá uma recompensa que não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Eu sempre peço para quem já está na comunidade para dar esse testemunho, porque as pessoas não têm ideia do que eu estou tentando passar de mensagem para vocês lá. É preciso que as pessoas entendam exatamente em detalhes o que está vindo, porque senão serão engolidas por esse novo mundo. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.